A economia é desafio de todos. Nisso, a regulação é um conceito vivo e fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Regulação da Economia, um programa da Agência Reguladora Multissectorial da Economia ARMA, que vai pro ar neste espaço quinzenalmente às quartas-feiras às 14h10, com reposição aos sábados às 12h. Nesta edição do programa, vamos estar à conversa com o presidente do Conselho Consultivo da ARMA, engenheiro Eduardo Trigueiros Mendes, para, entre outros temas, falarmos de assuntos que estiveram em pauta na última reunião do Conselho Consultivo, que aconteceu no passado dia 6 de agosto, e das relações entre os dois órgãos que compõem a ARMA, o Conselho Consultivo e o Conselho de Administração. Mas antes vamos assistir uma reportagem sobre os principais acontecimentos que marcaram a ARMA nos últimos 15 dias. A reportagem tem assinatura de Carlos Sá Nogueira. O Governo acaba de aprovar, através da Resolução número 4/2020, publicado no BO Primeira Série número 87, de 27 de julho, o calendário de desligamento, switch off, dos sinais televisivos analógicos para TDT, Televisão Digital Terrestre, em todo o território nacional, a partir do dia 17 de agosto, conforme o cronograma que aparece no seu ecrã. É que, de acordo com a mesma resolução, cabe à Agência Reguladora Multissetorial da Economia, ARME, no âmbito das suas competências em matéria de gestão de espectro em Cabo Verde, notificar os operadores de televisão das datas e horas para o desligamento de cada localidade, acompanhar e fiscalizar a implementação e o cumprimento do calendário hora aprovado. O PCA da Cabo Verde Broadcast e a empresa que gera a TDT, Luís Ramos, garante que a televisão digital terrestre está bastante avançada e presente em todas as ilhas e municípios do país, faltando apenas os concelhos de Paúl e Ribeira Grande de Santo Antão. Neste momento em Cabo Verde, a TDT já está bastante avançada, né? A televisão digital está numa fase bastante avançada, já está em praticamente todas as ilhas e em todos os municípios, faltando apenas por completar os municípios do Paúl e da Ribeira Grande de Santo Antão. O resto, todas as outras ilhas, todos os municípios, o processo está na fase já concluída. Em termos de porcentagem populacional, não é? Nós fazemos sempre a cobertura populacional, estando já presente em quase todos os municípios do país, mais ou menos em 22 municípios do país, podemos dizer que estamos com uma porcentagem, um nível de cobertura populacional superior a 90%. Não é? Estamos entre 90% e 95% neste momento de cobertura populacional. E esperamos, pelo menos daqui até os 3 meses, até os 4 meses, ultrapassar os 95% da cobertura populacional a nível do território. O desligamento, como já se pode constatar na solução aprovada pelo Governo, será feito por fase. Será feito de uma forma faseada, de uma forma tranquila, por forma a facilitar a transição, para que a transição aconteça de uma forma mais tranquila possível para a população, não é? E isso irá acontecer, como eu disse, de forma gradual, começando para as ilhas onde a TDT já existe há algum tempo, porque a caso de Santiago, a TDT existe em Santiago já há 4 anos, Santiago, São Vicente, Maio, Sal, são as ilhas onde o desligamento terá lugar logo em agosto e alguma parte em novembro, não é? As outras ilhas acontecerá em novembro, dezembro e terminará em janeiro, em 28 de janeiro, na ilha de Santo Antão, que é a ilha que neste momento, como eu disse há pouco, está mais atrasada, tendo em conta que falta completar a transição e a implementação da televisão digital nos 2 municípios de Paúl e da Ribeira Grande, Santo Antão. No passado dia 12 de agosto, terminou o prazo da consulta pública sobre a metodologia considerada para determinação da taxa de custo médio ponderado de capital nas empresas de comunicações eletrónicas em Cabo Verde e que vinha a decorrer desde o dia 12 de julho. Indira Lopes, do Departamento de Comunicações Eletrónicas, explica-nos o que é a WOC e qual é o seu impacto na vida das empresas do setor. A WOC é a remuneração que um projeto deve
alcançar para poder custear o serviço da dívida, ou seja, capitais alheios, e também a rentabilidade exigida pelo empreendedor, os capitais próprios. Ou seja, numa empresa, quando vamos qualquer projeto de investimento ou numa empresa, para investir, recorremos a duas fontes de financiamento, ou através de empréstimos, capitais alheios, ou os capitais próprios. Cada um desses capitais tem um custo, que então que deve ser ponderada, ou seja, o algo não é mais do que a ponderação desses custos para determinar uma taxa que será compensada o investidor pelo custo da oportunidade. Relativamente à metodologia aplicada para determinar a taxa de custo médio de capital, a técnica da ARME garante que seguiu as melhores práticas internacionais. Essa é uma prática para determinar a metodologia seguida pela ARME, é uma metodologia internacionalmente aceita pelas reguladoras, é uma metodologia, por ser uma metodologia mais simples em termos de determinar o custo de capital. Nesse aspecto, temos, por exemplo, para calcular o custo de capital próprio, que é um dos componentes do WOC, né, que é o custo do dinheiro do sócio, qual é que é? Então, nós utilizamos também uma metodologia do Capital Access Price Model, também que é usado na teoria financeira e que é fácil. É uma base teórica mais fácil em detrimento de outras metodologias. Ali, o que é que temos em presente? Vamos verificar o risco e o retorno que o sócio espera do investimento, do dinheiro que ele vai pôr na empresa. A ARME reuniu em videoconferência no passado dia 20 de julho e 6 de agosto, respectivamente, a terceira e quarta sessões do Conselho Consultivo sob a presidência do engenheiro Eduardo Trigueiros Mendes para, entre outros assuntos, analisar o relatório de atividades e contas de 2019, o PCCS e Estatuto de Pessoal da ARME, o orçamento retificativo para 2020, o plano de atividades para 2021 e o orçamento para 2021. Relativamente ao relatório de atividades e contas da ARME de 2019, este mereceu a apreciação positiva dos conselheiros, tal como os instrumentos de gestão de recursos humanos compostos por plano de cargos, carreiras e salários, estatutos de pessoal e regulamento da assiduidade da ARME, que de resto entraram em vigor desde o início de agosto. A apresentação do orçamento retificativo da ARME para este ano e o para 2021 esteve a cargo do técnico da instituição, Walter Ramos, que sublinhou na ocasião que esta mexida nas previsões orçamentais deste ano se deveu ao contexto da pandemia de Covid-19, com impacto significativo em toda a estimativa anteriormente prevista e que motivou os ajustamentos necessários para fazer face à situação atípica porque vive o país em virtude do novo coronavírus. A perda de receitas e a introdução de algumas atividades novas nas rúbricas orçamentais, como é o caso de funcionamento da ARME enquanto entidade certificadora raiz, são apontadas para já pelo presidente do Conselho de Administração desta reguladora, Dr. Isaías Barreto da Rosa, como motivos de apresentação deste orçamento retificativo para apreciação dos conselheiros. A ideia é, segundo o PCA da ARME, com a introdução desta rúbrica no orçamento retificativo para 2020, ter disponível o certificado digital de Cabo Verde que permite assinar os documentos digitalmente. Trata-se, de resto, prossegue este responsável, de uma necessidade que agora faz todo o sentido com esta pandemia. Recorde-se que, ao abrigo do artigo 58 dos Estatutos da ARME, o Conselho Consultivo é composto por
11 conselheiros, sendo 3 representantes dos agentes económicos que atuam nas áreas reguladas pela ARME, 2 representantes dos utentes ou consumidores, um técnico designado pelo membro do governo responsável das comunicações, 2 técnicos designados pelos membros do governo responsáveis pelos setores de água e energia, um técnico em representação dos transportes urbanos e interurbanos de passageiros, um técnico representante do Ministério das Finanças e um representante designado pela Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia lança, por um período de 30 dias, a consulta pública do sentido provável de decisão da imposição de controlo de preço no mercado de terminação móvel. Assim, todas as entidades interessadas devem remeter as suas respostas em formato eletrónico para o seguinte endereço: cpsentidoprovávел@arme.cv. As respostas devem incluir toda a informação clara, fundamentada e relevante, com indicação de considerada confidencial, remetendo igualmente, neste caso, uma versão não confidencial passível de publicação no processo relativo à presente consulta. Na ausência desta indicação, a ARME tratará os contributos recebidos como sendo não confidenciais para efeitos de publicação no site www.arme.cv e tomará ainda em consideração todas as contribuições que receber em função do grau de razoabilidade da fundamentação recebida e não condiciona as suas decisões futuras aos resultados desta consulta, pelo que considera igualmente que os mesmos não são vinculativos. Por deliberação de 27 de julho de 2020, a ARME decidiu instaurar um processo de contraordenação contra a CV Telecom por incumprimento da deliberação número 17/CA/2020 de 29 de maio, relativa à resolução do litígio que opõe a Unitel Temas àquela operadora sobre o acesso à estação de cabos submarinos de Palmares. São vinculativas todas as decisões da Autoridade Reguladora Nacional tomadas no âmbito de processos de resolução administrativa de litígio nos termos do número 1 do artigo 9º do Decreto Legislativo número 7/2005, de 28 de novembro, alterado pelo Decreto Legislativo número 2/2014, de 13 de outubro, que estabelece o regime geral aplicável às comunicações eletrónicas e serviços conexos e define as competências da Autoridade Reguladora Nacional. Outro sim, esta violação constitui contraordenação prevista na linha A do número 1 do artigo 110 do Decreto Legislativo número 7/2005 de 28 de novembro, a qual, sendo agente da infração a CV Telecom, incorre numa coima que vai dos 500 mil escudos a 500 milhões de escudos, nos termos do disposto no número 2 do mesmo preceito legal. Recorde-se ainda que, em reunião ordinária do Conselho de Administração de 29 de maio, a ARME deu provimento aos pedidos da Unitel Temas para que, no prazo de 10 dias, a operadora CV Telecom autorizasse àquela empresa o acesso à estação de cabos submarinos de Palmares. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia lança em consulta pública por um período de 30 dias, a contar a partir de 7 de agosto de 2020, a proposta da alteração do artigo 53 do Regulamento de Relações Comerciais dos Serviços de Água e Saneamento de Águas Residuais. A proposta de alteração desse artigo visa, desde logo, assegurar uma maior proteção dos consumidores em situações de interrupção do fornecimento dos serviços de água e, portanto, um justo equilíbrio entre os legítimos direitos e interesses, quer da entidade gestora, quer do consumidor. Neste sentido, a ARME convida o público em geral a participar na referida consulta pública e solicita o envio das contribuições e ou comentários para o endereço eletrónico consulta@revisauregulamento@arme.cv.
sem prejuízo do envio pelas vias tradicionais, correio ou pessoalmente, para o seguinte endereço: Agência Reguladora Multissetorial da Economia, ARME, Avenida da China, Edifício Cartório, /ARME, 5º piso, Caixa Postal número 892, Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde. Como anunciamos no início do nosso programa, temos connosco o Sr. Engenheiro Eduardo Trigueiros Mendes, Presidente do Conselho Consultivo da ARME, a quem saudamos e agradecemos pela sua disponibilidade para falar-nos do órgão que dirige e da sua importância para uma regulação que se quer de excelência e proximidade. Sr. Engenheiro, muito obrigada pela sua disponibilidade. O que é que faz propriamente o Conselho Consultivo da ARME e como avalia as relações com o Conselho de Administração desta entidade reguladora desde que é Presidente? Eu é que agradeço o convite que me foi dirigido para isso. O Conselho Consultivo é um órgão dentro dos órgãos que fazem parte da ARME. Portanto, a ARME tem o Conselho Consultivo, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. O Conselho Consultivo tem o papel de aconselhar, de participar naquilo que são os documentos e aquilo que a ARME produz, aconselhar o Conselho de Administração e recomendá-lo e ajudá-lo para que tudo corra melhor. Portanto, a relação entre o Conselho Consultivo e o Conselho de Administração tem sido bastante boa, bastante frutuosa, e permite que todos os conselheiros, membros do Conselho Consultivo, tomem parte naquilo que são as recomendações e os conselhos que nós encaminhamos ao Conselho de Administração. No passado, os conselhos consultivos das distintas ANAC e AR tinham, portanto, sérios problemas ou dificuldades em reunir-se com regularidade necessária. Como é que agora, portanto, com o Conselho Consultivo da ARME? Tem havido um excelente entendimento entre mim e o Presidente do Conselho de Administração e, portanto, entre o Conselho Consultivo e o Conselho de Administração, permitindo que se realize, desde que foi instituído o novo Conselho Consultivo, as reuniões têm acontecido conforme estatutariamente está estabelecido, segundo as regras. O regulamento interno do Conselho Consultivo foi aprovado e temos funcionado na plenitude. Este ano, devido à pandemia, atrasou-se. As reuniões do Conselho Consultivo atrasaram-se, mas excepcionalmente, mas já aconteceram. Portanto, mesmo tendo de ser atrasado, se realizaram. O Conselho Consultivo, portanto, analisou recentemente o relatório das atividades e contas da ARME referente ao ano económico de 2019. Como é que avalia todas as informações que constam deste relatório? O documento que foi produzido e aquilo que foi posto à consideração dos conselheiros exibe claramente que o ano de 2019 era um ano zero, era um ano de início. Portanto, a ARME é uma agência nova que resulta das extintas AR e ANAC como a primeira agência multissectorial. Portanto, aqui com uma componente de multissectores, reunindo duas anteriores agências, com a necessidade de esclarecer convenientemente o âmbito da sua atuação, de ter que absorver e integrar a componente da regulação económica e da regulação técnica, não tendo acontecido, contudo, ainda a absorção de toda a regulação técnica, portanto, de vários sectores que estavam pendurados em várias instituições e, portanto, há aqui uma componente de absorção daquilo que eram as anteriores agências, com comportamentos e formas de atuar diferentes. Portanto, era preciso, do ponto de vista de contas, fazer-se um balanço de fecho, quer da ANAC, quer da AR, para depois se fazer um balanço zero, um balanço de arranque da ARME. Portanto, é sobretudo isto, e depois o fecho do balanço de 2019 da ARME. Portanto, é isto
que o balanço das atividades e as contas nos exibem. Portanto, o ano zero, o ano de arranque. Os instrumentos de gestão dos recursos humanos da ARME, PCSS e Estatuto de Pessoal em vigor desde o dia 3 de agosto também foram submetidos à vossa apreciação durante esta reunião. Que avaliação faz, portanto, desses instrumentos? Esses instrumentos foram bastante bem apreciados pelos conselheiros todos, com ligeiros ajustes, de propostas de ajuste, de recomendações de ajuste, mas são um instrumento que importa dizer que aquilo que nós absorvemos do instrumento é que ele é um instrumento que vai permitir uma gestão dos recursos humanos de uma nova equipa. Se nós quisermos, é uma equipa que vem da junção de duas equipas, de duas agências diferentes, eventualmente com instrumentos de gestão diferentes, e que, portanto, seriam duas equipas. É a aglutinação das duas equipas numa só, e esses instrumentos vão criar esse corpo único, de equipa única, e que, portanto, permitirão uma gestão mais adequada dos recursos humanos e permitirão essa aglutinação em equipa, que acho que há necessidade da ARME se transformar numa equipa, porque vem de duas equipas diferentes. Portanto, é esse espírito de equipa única, esses instrumentos permitirão trazer isto. Obrigada, Sr. Engenheiro. Os estatutos da ARME aprovados pelo Decreto-Lei número 50/2018 de 20 de setembro prevêem a passagem num prazo já de um ano da regulação técnica para a ARME. Como é que vê todo este processo? Os estatutos da ARME, inclusive, em jeito de brincadeira, foram aprovados no dia do meu aniversário. O que de alguma maneira me liga particularmente ao estatuto. Mas era, se não me engano, sendo ele de setembro de 2018, em setembro de 2019, toda a passagem da regulação técnica deveria já estar na ARME. O que quer dizer que estamos há quase um ano de atraso. Estamos em agosto de 2020, estamos às vésperas de setembro, portanto fará um ano de atraso. O que quer dizer que a ARME não está a fazer cabalmente aquilo para o qual foi criada. Portanto, falta esta componente. Este é o entendimento de todos os conselheiros, de que falta essa componente para que a ARME desempenhe corretamente o papel para o qual foi criada e, portanto, essa necessidade fará com que o mais depressa quanto possível se tenha essa regulação técnica também absorvida pela ARME. O papel dos conselheiros, se nós entendermos que 50% dos conselheiros foram indicados pelo Governo e que a esmagadora maioria estarão em áreas que têm a ver com esses dossiês de regulação técnica que devem ser transferidos para a ARME, esses próprios conselheiros estarão sensibilizados para fazer o seu papel no sentido de influenciar lá onde estão, para que esse processo, o mais depressa quanto possível, esteja na mesa dos decisores, dos governantes, para que haja uma decisão. Portanto, é isto que muitas vezes o próprio presidente da ARME nos diz que ele sente alguma resistência da passagem desses dossiês, mas é aquilo que está nos estatutos e, portanto, nós entendemos que é isto que deve acontecer. Obrigada. Na reunião do Conselho Consultivo de 6 de agosto, analisaram, portanto, o plano de atividades e o orçamento para o ano 2020. Que apreciação o Sr. Engenheiro pode fazer destes dois documentos? Aquilo que nós apreciamos no documento de 2021 dá-nos a ideia de que será de facto o ano de velocidade de cruzeiro. Será o ano em que as coisas de facto fluirão de forma normal. Se nós entendermos que o 19 foi o ano do arranque, e portanto o ano da criação da organização, o ano de 2020 é o ano que a pandemia baralhou todo mundo, inclusive a própria ARME, e portanto aqui o ano de 2021 é o ano de expectativa de que as coisas fluam de forma normal. E é essa apreciação que nós fizemos dos documentos. Portanto, será o ano
do fluir da arma. O Sr. Presidente do Conselho Consultivo é considerado um excelente facilitador na condução dos trabalhos, das reuniões do Conselho. Que comentários, neste caso, lhe parece tecer? Antes de mais nada, agradecer o facto de me entenderem como tal. Mas eu não entendo de outra forma o papel do Presidente do Conselho Consultivo. Eu entendo que o Presidente do Conselho Consultivo é um mediador, é um facilitador. E o Conselho Consultivo, naquilo que os próprios estatutos nos dizem, é que é um órgão que aconselha, que participa, que recomenda, para que quer a agência, quer ao seu próprio Conselho, e que traduz isso na maior eficiência, na eficácia e no equilíbrio das suas atividades. Isso é o que o Estatuto nos diz. Se o Estatuto nos diz que o órgão deve ser esse, então o papel do Presidente deste órgão deve ser um papel de mediador, de facilitador. É esse o meu entendimento, sempre foi esse o meu entendimento do papel daquilo que deve ser o Conselho Consultivo, e se eu fui colocado no papel pelos meus colegas, pelos membros do Conselho, que me elegeram a Presidente, eu não devo frustrar as expectativas e devo fazer esse papel. Mas fico muito satisfeito a saber que estou a desempenhar cabalmente o papel e que é esse o caminho correto. Agradecida, Sr. Engenheiro. Para nós finalizarmos a nossa conversa, diga-nos que balanço, neste caso, faz da última reunião do Conselho Consultivo da ARME. A última reunião, à laia das outras, portanto, as reuniões do Conselho Consultivo têm sido sempre reuniões bastante produtivas, bastante cordiais, respeitosas, e é isso que tem acontecido sistematicamente. E essa não foi diferente, foi uma reunião do mesmo calibre. A única coisa que foi diferente nas duas últimas reuniões é que nós a fizemos via online. Portanto, até o ano passado as reuniões eram presenciais, todas elas presenciais. Devido à nova realidade, se nós quisermos, ao novo normal, obrigou-nos a partir para uma solução via online, e a reunião correu perfeitamente bem. E cada um no seu lugar, mas foi muito correta e correu da mesma forma como se tem. E todos os elementos que apresentaram de forma exemplar. E, portanto, mesmo a equipa da ARME que apresentou documentos, para além do seu conselho, foi muito boa. E, portanto, nós entendemos que a ARME tem matéria humana para fazer bem o seu papel. Obrigada, Sr. Engenheiro, pela entrevista. Com esta conversa com o Presidente do Conselho Consultivo da ARME, Engenheiro Eduardo Trigueiros Mendes, que esperamos tenha merecido a vossa atenção, e a caminhar para o fim de mais uma edição deste programa, convidamos-lhe agora a escutar um belo trecho musical intitulado Tenha, interpretado por Dudu Araújo. Tenha, tem fé de encontrar na ponte final nós só dá amor e riso a trançar. Na fartura dinha regresso para boa mim, para a terra inteira, para morna sem div tordilha, tem pinhal para mandar, ali com nova ideia. Vazio foi eu, obrigando-me a migrar, sem ilusão, nas cidades só. Vem tudinha falta, pincha massa, tinha fiel. Vou ficar mamis para trás, na selada seca, se saudade, sofrimento e esperança. Tenha, tem fé de encontrar na ponte final de nós só dá amor e riso a traçar. Na fartura dinha regresso para boa meninos, para a terra inteira, para moda sem div tordilhar. Tem pinhal para mandar, tali, novo ideia.
aventura é mentira, terra longe é canseira, tá ali, mim, ele é meu, bloco a bloco vão andar, tá fazer estrada, minha regresso. E desta forma chegamos ao fim de mais um número do Regulação da Economia, um programa da ARME onde o rigor e a ética de informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela vossa atenção, convidamos-lhe a seguir-nos ainda nas nossas plataformas do YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. Marcamos assim um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá. Fique bem. A economia é desafio de todos. Nisso, a regulação é um conceito vivo e fundamental.